pessoal, meu nome é Henrique e eu faço parte do departamento de qualidade da Infobio Junior e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre como podemos usar a inteligência artificial, mais especificamente a área do processamento da linguagem natural, que a gente também chama de PLN, nos textos médicos. A PLN teve um primeiro período que todo mundo achou que seria a revolução da IA, mas nesse primeiro momento ela fracassou em cumprir o famoso teste de Turing, que é o que ditaria ela ser uma revolução para a IA. Nesse teste, uma máquina, para ser reconhecida como inteligente, deveria enganar um humano para fazer parecer que estava falando com outro ser humano. Após esse fracasso, perdeu-se o interesse pela área e ela foi meio que deixada de lado, esquecida. Ela começou então a retornar com o avanço de outras tecnologias de IA, que mais especificamente foi o Deep Learning. Hoje em dia, qualquer software ou aplicativo que use a PLN, o processamento de linguagem natural, vai estar usando um modelo treinado em Deep Learning, muito provavelmente. A Deep Learning, o que ela é? É uma rede neural com várias camadas escondidas que tentam imitar o comportamento dos neurônios humanos. Então, uma camada processa, faz alguns cálculos matemáticos e passa para a camada seguinte. Então, agora vamos para o que eu vim falar mesmo, né? Vamos para o assunto médico. Vocês já devem ter visto como que os médicos escrevem relatórios dos pacientes, a evolução de uma doença conforme eles vão fazendo. E o que acontece é que ela é meio confusa por não ter um padrão entre os próprios médicos. Então, uma PLN treinada em uma Deep Learning tem um defeito, que você também pode olhar como um benefício aí, dependendo, né? Que é ser centrada dentro do contexto. Então, dentro do contexto médico, dos relatórios, tipo, também não dá para abranger muito, tem que ser todos mais do mesmo tipo, que é para a mesma função. Então, ela é muito boa em generalizar os termos, mas só dentro dos mesmos contextos. Então, como por exemplo, você treina uma Deep Learning em vários artigos de jornal, tipo notícias mesmo, e depois tenta usar em um textão do Instagram. O algoritmo, né, o pobre coitado do algoritmo, não vai entender nada, porque não tem nada a ver a forma como você escreve um texto para um jornal com os textos que aparecem no Instagram. E com isso, então, porém, na verdade, se você treinar ele em textos médicos, mudando o exemplo, e fizer certo, ele vai conseguir entender e descobrir as incoerências que nem os próprios médicos viram, podem ter deixado passar. Com treinar, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que realmente treinar em diversos sentidos. Você vai precisar escolher o algoritmo certo, os parâmetros desse algoritmo, e o mais importante, você vai ter que ser um bom professor para Deep Learning, para IA. E como que você vai fazer isso, né? Você vai ter que anotar o que você quer que a máquina identifique e depois mostrar milhares de relatórios médicos diversos para ela. Então a própria máquina vai começar a ver o que você ensinou ela, sem que você precise apontar mais, né? Então você não vai mais precisar anotar. Quando você der um texto em branco depois de treinado, ela mesma vai identificar os termos que anteriormente você precisava apontar. Mas lembrando que isso não é meio que ela não salva o que ela já viu. Ela, tudo bem, ela vai entender coisas repetidas, mas ela também vai conseguir entender coisas que aparecem novas, dependendo do contexto em que essas coisas novas aparecem. Então, acho que é isso. Bom, já que é uma flash talk, eu vou parar por aqui, mas esses processos são bem mais complexos e interessantes, pelo menos eu acho, e vou deixar alguns textos para quem se interessar mais. Espero que vocês tenham gostado desse panorama geral, e eu fico por aqui. Até mais.